problema das grandes cidades. Uma casa bonita, vistosa e desprotegida. O que fazer para resguardar o patrimônio? Muita gente pensa logo em um cão de guarda. Mas imagina a situação. A pessoa investe um bom dinheiro na compra do animal e o coloca para guardar a casa. Num teste de eficiência, pede que um amigo que o cachorro não conhece simule uma invasão à casa. O amigo não só entra sossegado, como é recebido com festa pelo cão de guarda. Uma graça. O que dizer de um cachorro desses? No máximo, podemos afirmar que ele não foi bem treinado para a tarefa. Os cães de qualquer raça têm capacidade de aprender uma série de ensinamentos através do que a psicologia chama de condicionamento clássico. Com relação aos seres humanos, os psicólogos do comportamento se utilizam de procedimentos específicos de aprendizagem, por exemplo, no tratamento de diversos estados psicopatológicos. O programa de hoje mostra os estudos da pesquisa experimental relacionados aos processos de aprendizagem. Vamos ter a oportunidade de ver alguns especialistas importantes para a história da psicologia, como Pavlov, Thorndike, Watson e Skinner, em entrevistas e filmes pouco divulgados. Para todos os animais, o que importa é a sobrevivência. As regras são simples. Encontrar comida e água, conseguir um abrigo e evitar predadores e ambientes hostis. Os que são melhor equipados para sobreviver e conseguem acasalar, passam os genes para a geração seguinte. Este é o verdadeiro significado da sobrevivência do mais forte. Felizmente, a natureza dá uma ajuda. Equipa os animais com um conjunto de aptidões hereditárias que começam a ter função logo que eles nascem ou pouco depois. São os chamados reflexos. Alguns deles, como o de mamar, proporcionam os apoios biológicos necessários. Outros reflexos são reações simples e imediatas aos estímulos que constituem uma ameaça em potencial. E a natureza também fornece modelos mais complexos de reação, conhecidos como padrões fixos de ação. Por exemplo, a viagem anual do salmão para as áreas de desova. São sequências de ações disparadas automaticamente por acontecimentos ambientais e biológicos específicos e realizados do mesmo modo por todos os membros de uma espécie. Estes pássaros vão migrar para o mesmo lugar, na mesma época, todos os anos. Quando observamos animais que são mais evoluídos, vemos que o comportamento deles é menos repetitivo e apresenta uma série de variações de um indivíduo para outro. O comportamento desses animais adapta-se melhor às circunstâncias por causa da capacidade deles para a aprendizagem. A aprendizagem é o modo como uma espécie aproveita sua experiência. É o mecanismo pelo qual a experiência passada orienta o comportamento futuro. Isso vale para os seres humanos e para outros animais. Para o ser humano, a aprendizagem cobre uma ampla faixa de atividades, da aquisição de uma língua estrangeira ao estudo na escola. Eu hablo. Da prática de esportes a tocar flauta. No processo de aprendizagem, o comportamento do indivíduo é modificado. Adquire novos hábitos e novas ideias são postas em prática. O novo comportamento pode mudar o próprio ambiente, tornando-o mais adequado ao bem-estar do indivíduo. A aprendizagem nos permite fazer duas coisas importantes na busca da sobrevivência. Primeiro, antecipar o futuro a partir da experiência passada.
E segundo, controlar um ambiente complexo e sempre em mutação. A aprendizagem tem sido estudada tradicionalmente em laboratórios como este, usando animais como sujeitos, em parte porque é mais fácil conduzir experimentos controlados com animais do que com seres humanos. E também porque os animais são como seres humanos em aspectos importantes. Como resultado, os psicólogos do comportamento apresentaram novas concepções, não só do comportamento animal, como também da natureza humana. E todas as abordagens referem-se a um processo que damos como certo, a aprendizagem, porque todos nós achamos que nascemos para aprender. Por ironia, uma das maiores figuras no estudo da aprendizagem, Ivan Pavlov, não estava nada preocupado com esse assunto, pelo menos no início. Pavlov, um famoso cientista russo, ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1904. Como mostra esse filme da época, Pavlov estava interessado inicialmente na digestão e na ação das glândulas salivares. Pelo desvio da saliva dos cachorros para tubos de ensaio, ele podia medir com exatidão se salivavam e em qual quantidade durante a digestão. Quando a comida era apresentada, o cachorro salivava depressa, um reflexo salivar hereditário. Mas depois de repetidos testes, ocorreu uma coisa estranha. O cachorro passou a salivar antes do contato com a comida. A simples visão da comida era suficiente para estimular a salivação. Daí bastava ao cachorro ver o prato de comida, ou mesmo só ouvir os passos de Pavlov e de seus assistentes, para o reflexo ser disparado. E o que acontecia para provocar essa resposta? Pavlov decidiu descobrir, variando sistematicamente os estímulos e medindo a reação do cachorro. Metrônomos, luzes e campainhas foram usados como estímulos e todos funcionaram como antecipadores da comida. O que importava não era o tipo do estímulo empregado, mas o fato de que sinalizava de maneira confiável que a comida estava a caminho. Pavlov tinha descoberto um tipo fundamental de aprendizagem chamado condicionamento clássico. Um estímulo original provoca, elicia uma resposta automática e não aprendida. Quando tanto o estímulo como a resposta acontecem naturalmente, são incondicionados. Depois, um segundo estímulo neutro, que nunca elicia a resposta incondicionada por si mesmo, é introduzido imediatamente antes da apresentação do estímulo original. Quando o estímulo neutro ou sinalizador é apresentado em separado e ocorre uma resposta como se o estímulo original ainda estivesse presente, dizemos que houve um condicionamento. O estímulo neutro arbitrário torna-se um estímulo condicionado. O oposto também é verdadeiro. Pavlov e outros cientistas estudaram a extinção gradual dessas respostas condicionadas. Quando o sujeito aprende que o estímulo condicionado não sinaliza mais um acontecimento desejado, o processo de condicionamento reverte-se à medida que a conexão aprendida é desfeita. Os trabalhos de Pavlov e de seus seguidores levaram a uma notável conclusão. É possível manipular o comportamento de um organismo a partir de um estímulo qualquer que ele consiga perceber, obtendo-se uma determinada reação desejada. Isto é, praticamente qualquer som, visão ou cheiro pode influenciar o modo pelo qual nossos músculos se contraem ou se relaxam, nosso humor varia e até o modo pelo qual nossas atitudes são formadas. Por exemplo, se eu disser relaxe e depois fizer isso, você vai ficar assustado e perturbado. Depois de 5 ou 6 vezes, a simples menção da palavra relaxe já vai produzir uma resposta negativa em vez da reação aprendida habitual. O condicionamento clássico pode ser forte a ponto de nos fazer ficar doentes pela supressão do sistema de imunidade do corpo. O sistema imunológico é uma rede complexa de órgãos e células especializados que protege o corpo contra doenças. Libera anticorpos para destruir ou deter perigosas bactérias, vírus e outros invasores. Quando este sistema é condicionado a não funcionar, os resultados podem ser devastadores.
Na Escola de Medicina da Universidade de Rochester, o pesquisador Robert Eder e seu colega Nicholas Cohen condicionaram ratos a recusar a água adoçada com sacarina, coisa de que em geral gostam muito. Eder descobriu que, sem querer, tinha condicionado também o sistema de imunidade dos ratos a se desativar. We were pairing a saccharin-flavored drinking solution with an agent that produced a temporary stomach ache in rats, using a drug called cyclophosphamide. And indeed, we found, as we expected, that the more of the saccharin they consumed, the stronger was the aversion to the taste of saccharin when it was paired with this drug that made them sick. Over a month's time, giving these animals repeated exposures to saccharin instead of their usual water, some of the animals died. Now, this was an experiment in which animals should not have died. There was no reason for them to have died. And when this happens in an experiment when it's not supposed to, this is troublesome. You look for a reason why. It turns out that the drug we were using to induce this taste aversion is a powerful immunosuppressive drug. It suppresses immune responses. At the same time that we were conditioning the behavioral response, which was avoidance of the saccharin, we were also conditioning the effects of the drug, that is, an immunosuppressive response. Every time the animal was exposed to saccharin, there was an aversion response, and there was also a suppression of the immune system. Portanto, até o sistema de imunidade pode ser influenciado pelo condicionamento. Podemos aprender a ficar doentes e possivelmente morrer. O condicionamento clássico não é o único tipo de condicionamento. Enquanto Pavlov demonstrou a importância das relações de aprendizagem entre duas ocorrências de estímulo, Edward Thorndike, um psicólogo americano, introduziu o estudo de outro tipo de aprendizagem no início do século. Thorndike queria saber como os indivíduos aprendem a solucionar os complexos quebra-cabeças que o mundo propõe. De que modo nós e outros animais aprendemos os novos hábitos e as aptidões que nos permitem encontrar nosso caminho através dos labirintos da vida? Observando, medindo e quantificando com cuidado o desempenho de animais de laboratório, Thorndike descobriu o tipo de aprendizagem que chamamos de condicionamento instrumental. Os animais de Thorndike trabalhavam por ensaio e erro. As ações que traziam recompensa, isto é, as ações para se alcançar uma meta, tornavam-se aprendidas. Para Thorndike, são as consequências do que o indivíduo faz que mais influenciam o processo de aprendizagem. A lei de efeito de Thorndike afirmava que a aprendizagem é controlada por suas consequências. Os comportamentos seguidos de boas consequências são selecionados e repetidos, enquanto que aqueles que levam às más consequências ou absolutamente nenhuma consequência não são repetidos.